Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos para o dia 186, Sabedoria, de 9 a 12. Bora lá? Sabedoria 9. Deus de nossos pais e Senhor de misericórdia, que todas as coisas criastes pela vossa palavra, e que, por vossa sabedoria, formastes o homem para ser o Senhor de todas as vossas criaturas, governar o mundo na santidade e na justiça, e proferir seu julgamento na retidão de sua alma. Dai-me a sabedoria que partilha do vosso trono, e não me rejeiteis como indigno de ser um de vossos filhos. Sou, com efeito, vosso servo e filho de vossa serva, um homem fraco, cuja existência é breve, incapaz de compreender vosso julgamento e vossas leis. Porque qualquer homem, mesmo perfeito, entre os homens, não será nada, se lhe falta a sabedoria que vem de vós. Ora, vós me escolhestes para ser rei de vosso povo e juiz de vossos filhos e vossas filhas. Vós me ordenastes construir um templo na vossa montanha santa e um altar na cidade em que habitais, imagem da sagrada habitação que preparastes desde o princípio. Mas ao vosso lado está a sabedoria que conhece vossas obras. Ela estava presente quando fizestes o mundo. Ela sabe o que vos é agradável e o que se conforma às vossas ordens. Fazei-a, pois, descer de vosso santo céu, e enviai-a do trono de vossa glória, para que, junto de mim, tome parte em meus trabalhos, e para que eu saiba o que vos agrada. Com efeito, ela sabe e conhece todas as coisas. Prudentemente guiará meus passos e me protegerá no brilho de sua glória. Assim, minhas obras vos serão agradáveis. Governarei vosso povo com justiça, e serei digno do trono de meu Pai. Que homem, pois, pode conhecer os desígnios de Deus e penetrar nas determinações do Senhor? Tímidos são os pensamentos dos mortais, e incertas as nossas concepções. Porque o corpo corruptível torna pesada a alma, e a morada terrestre oprime o espírito carregado de cuidados. Mal podemos compreender o que está sobre a terra. Dificilmente encontramos o que temos ao alcance da mão. Quem, portanto, pode descobrir o que se passa no céu? E quem conhece vossas intenções, se vós não lhe dais a sabedoria? E se do mais alto dos céus vós não lhe enviais vosso Espírito Santo? Assim se tornaram direitas as veredas dos que estão na terra. Os homens aprenderam as coisas que vos agradam e pela sabedoria foram salvos. Sabedoria 10. O primeiro homem, o pai do mundo, que foi criado sozinho, foi a sabedoria que cuidou dele, tirou-o de seu próprio pecado, e deu-lhe o poder de reinar sobre todas as coisas. E porque o perverso, na sua ira, dela se afastou, pereceu depois de seu furor fraticida. E, estando a terra submersa por causa dele pelo dilúvio, a sabedoria de novo o salvou, conduzindo o justo num lenho sem valor. E quando as nações unânimes caíram no mal, foi ela que distinguiu o justo, o manteve irrepreensível diante de Deus, e lhe deu a força para vencer sua ternura pelo seu filho. Foi ela que, quando do aniquilamento dos ímpios, salvou o justo, subtraindo-o ao fogo que descera sobre a Pentápole, cuja perversidade ainda no presente é testemunhada por uma terra fumegante e deserta, onde as árvores carregam frutos incapazes de amadurecer e onde está erigida uma coluna de sal, memorial de uma alma incrédula. Porque aqueles que desprezaram a sabedoria não somente se prejudicaram em ignorar o bem, mas ainda deixaram aos homens um testemunho de sua loucura, para que seus pecados não fossem esquecidos. Quanto aos que a honram, a sabedoria os liberta de sofrimentos. Foi ela que guiou por caminhos retos o justo que fugia à ira de seu irmão. Mostrou-lhe o reino de Deus e deu-lhe o conhecimento das coisas santas.
ajudou-o nos seus trabalhos e fez frutificar seus esforços. Cuidou dele contra ávidos opressores e o fez conquistar riquezas. Ela o protegeu contra seus inimigos e o defendeu dos que lhe armavam ciladas. E, no duro combate, deu-lhe vitória, a fim de que ele soubesse quanto a piedade é mais forte que tudo. Ela não abandonou o justo vendido, mas preservou-o do pecado. Desceu com ele à prisão e não o abandonou nas suas cadeias, até que ele trouxe o cetro do reino e o poder sobre os que o tinham oprimido. Revelou-lhe a mentira de seus acusadores e conferiu-lhe uma glória eterna. Foi ela que livrou das nações que tiranizavam o povo santo e a raça irrepreensível. Entrou na alma do servo de Deus e se opôs, com sinais e prodígios, a reis temíveis. Deu aos santos o galardão de seus trabalhos, conduziu-os por um caminho miraculoso. Durante o dia serviu-lhes de proteção e deu-lhes a luz dos astros durante a noite. Fê-los atravessar o mar vermelho, e deu-lhes passagem através da massa das águas, ao passo que engoliu seus inimigos, e depois os tirou das profundezas do abismo. Também os justos, depois de despojados os ímpios, celebraram, Senhor, vosso santo nome, e louvaram, unidos num só coração, vossa mão protetora, porque a sabedoria abriu a boca aos mudos e tornou eloquente a língua das crianças. Sabedoria 11. Pela mão de um santo profeta aplanou suas dificuldades. Eles atravessaram um deserto inabitado e levantaram suas tendas em lugares ermos. Resistiram aos que os atacavam e repeliram seus inimigos. Tiveram sede e clamaram a vós. Do rochedo abrupto as águas lhes foi dada, e da pedra seca estancaram sua sede. Porque os elementos que tinham servido para punir seus inimigos foram-lhes dados, na sua necessidade, com benefício. Em lugar das ondas de um rio perene turvadas por uma lama de sangue. Pela punição do decreto que consagrava crianças à morte, vós lhes destes, de maneira inesperada, água em abundância, mostrando-lhes, pela sede que então sofreram, como punistes seus inimigos. Por isso, tratados com piedade na sua provação, reconheceram quando deviam ter sofrido os ímpios, julgados com ira. A estes provastes como um pai que corrige, mas a outros provastes como um rei severo que condena. Tanto estando longe como perto, a dor os consumiu da mesma forma, porque tiveram um segundo para se entristecer e gemer a lembrança dos males passados. Compreendendo, com efeito, que o que era para eles castigo era para outros ocasião de benefício, sentiram a mão do Senhor. E aquele que, outrora exposto e abandonado, tinham repelido com zombaria, admiraram-no finalmente, porque sofreram uma sede diferente da sede do justo. Por outro lado, para os punir dos loucos, pensamentos de sua perversidade, que os faziam extraviar-se na adoração dos répteis irracionais e de vis animais, enviastes contra eles uma multidão de animais estúpidos, a fim de que compreendessem que, por onde cada um peca, será punido. Não era difícil a vossa mão todo-poderosa, que formou o mundo de matéria informe, mandar contra eles bandos de ursos e de leões ferozes, ou animais desconhecidos e de uma nova espécie, cheios de furor, exalando um hálito inflamado, ou espalhando um fumo infeto, ou lançando de seus olhos faíscas terríveis, capazes não só de os exterminar com seus golpes, mas ainda de os matar de terror só pelo seu aspecto. E mesmo sem isso, eles poderiam perecer por um sopro, perseguidos pela justiça e arrebatados pelo vento de vosso poder. Mas dispusestes tudo com medida, quantidade e peso, porque sempre vos é possível mostrar vosso poder imenso, e quem poderá resistir à força de vosso braço? Diante de vós o mundo inteiro é como um nada, que faz pender a balança, ou como uma gota de orvalho,
que desce de madrugada sobre a terra. Tendes compaixão de todos, porque vós podeis tudo, e para que se arrependam, fechais os olhos aos pecados dos homens. Porque amais tudo que existe, e não odiais nada do que fizestes. Porquanto, se o odiasseis, não o teríeis feito de modo algum. Como poderia subsistir qualquer coisa, se não o tivesseis querido, e conservar a existência, se por vós não tivesse sido chamada? Mas poupais todos os seres, porque todos são vossos, ó Senhor, que amais a vida. Sabedoria 12. Vosso espírito incorruptível está em todos. É por isso que castigais com brandura aqueles que caem, e os advertis mostrando-lhes em que pecam, a fim de que rejeitem sua malícia e creiam em vós, Senhor. Foi assim que se deu com os antigos habitantes da Terra Santa. Tinheis horror deles por causa de suas obras detestáveis, sua magia e seus ritos ímpios, seus cruéis morticínios de crianças, seus festins de entranhas, carne humana e sangue, suas iniciações nos mistérios orgíacos, e os crimes de pais contra seres indefesos, e resolvestes aniquilá-los pela mão de vossos pais, para que esta terra, que estimais entre todas, recebesse uma digna colônia de filhos de Deus. Contudo, porque também eles eram homens, vós os poupastes, enviando-lhes vespas precursoras de vosso exército, para que elas o fizessem perecer pouco a pouco. Não é que vos fosse impossível esmagar os maus por meio dos justos num combate, ou exterminar todos juntos por animais ferozes ou por uma palavra categórica. Mas castigando-os pouco a pouco, daveis tempo para o arrependimento, não ignorando que sua raça era maldita, ingênita a sua perversidade, e que jamais seus pensamentos se mudariam, porque sua estirpe era má desde a origem. Não era por temor do que quer que fosse que vos mostraveis indulgente para com eles em seus pecados. Porque quem ousará dizer-vos: que fizeste tu? E quem se oporá a vosso julgamento? Quem vos repreenderá de terdes aniquilado nações que criastes? Ou quem se levantará contra vós para defender os culpados? Não há, fora de vós, um Deus que se ocupa de tudo, e a quem deveis mostrar que nada é injusto em vossos julgamentos. Nem um rei, nem um tirano que vos possa resistir em favor dos que castigastes. Mas, porque sois justo, governais com toda a justiça, e julgais indigno de vosso poder condenar quem não merece ser punido. Porque vossa força é o fundamento de vossa justiça, e o fato de serdes senhor de todos vos torna indulgente para com todos. Mostrais vossa força aos que não creem no vosso poder, e confundis os que não a conhecem e ousam afrontá-la. Senhor de vossa força, julgais com bondade, e nos governais com grande indulgência, porque sempre vos é possível empregar vosso poder, quando quiserdes. Agindo dessa maneira, mostrastes a vosso povo que o justo deve ser cheio de bondade, e inspirastes a vossos filhos a boa esperança de que, após o pecado, lhe dareis tempo para a penitência. Porque seus inimigos de vossos filhos, dignos de morte, vós os haveis castigado com tanta prudência e longanimidade, dando-lhes tempo e ocasião para se emendarem, com quanto cuidado não julgareis desculpem, com quanto cuidado não julgareis vós os vossos filhos, a cujos antepassados concedestes com juramento vossa aliança, repleta de ricas promessas. Portanto, quando nos corriges, castigais 1000 vezes mais vossos inimigos, para que em nossos julgamentos nos lembremos de nossa bondade, e para que esperemos em vossa indulgência quando formos julgados.
Por isso, também aqueles que loucamente viveram no mal, vós os torturastes por meio de suas próprias abominações, porque se tinham afastado demais nos caminhos do erro, tomando por deuses os mais vis animais, deixando-se enganar como meninos sem razão. Assim é que, como a meninos sem razão, lhes destes um castigo irrisório. Mas os que recusam a advertência de semelhante correção sofrerão um castigo digno de Deus. Excitados, então, pelos sofrimentos causados por esses animais que tinham julgado deuses e que os atormentavam, viram o que no começo tinham recusado ver, e reconheceram o verdadeiro Deus. Por isso é que caiu sobre eles a condenação final. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um dia. Peço aí desculpa pelos erros na leitura, um pouquinho mais difícil, né, mais contemporânea. Espero ver vocês aqui amanhã novamente e que Deus os abençoe.